Existe uma planta crescendo no seu quintal agora mesmo, sem que você plante, sem que você cuide, e que contém níveis de minerais que rivalizam com alimentos considerados luxo, como o ginseng, ou até ingredientes raros, como o ninho de andorinha. Você não precisa comprar, você não precisa procurar. Ela já está lá. E você foi ensinado a arrancá-la. Isso não é opinião. Isso é dado real. E os números são difíceis de ignorar. Em apenas 100 gramas dessa planta, você encontra até 500 miligramas de cálcio, quase o equivalente a um copo de leite, além de ferro suficiente para apoiar a produção de sangue, cerca de 60 miligramas de magnésio envolvido em mais de 300 reações do corpo humano, e mais de 300 miligramas de potássio, ajudando na regulação da pressão. Mas o número que realmente muda tudo está em outro lugar: vitamina K, entre 400 e 500 microgramas em apenas 100 gramas, mais de 400% da necessidade diária em uma única porção, não em uma cápsula, não em um suplemento, mas em uma planta que cresce como erva daninha. E aqui está o ponto que ninguém te explica. O problema nunca foi o valor nutricional. O problema é como essa planta existe, ela não depende de você. Ela não precisa ser replantada a cada estação, não precisa de fertilizante, não precisa de pesticidas. Ela cresce em solos pobres, em terrenos abandonados, nas bordas de caminhos onde nada mais sobrevive. E quando aparece, ela não desaparece facilmente. Seu sistema de raízes subterrâneas permite que volte ano após ano sem intervenção, sem custo. Você não cultiva essa planta, ela cultiva a si mesma. E é exatamente aqui que algo começa a parecer estranho. Porque todo o sistema alimentar moderno funciona de outra forma. Você precisa comprar sementes, você precisa plantar, você precisa repetir o processo todos os anos, mas essa planta não entra nesse ciclo. Ela não participa desse modelo. E talvez seja exatamente por isso que você nunca a viu no supermercado. O nome científico dela é Urtica dioica. Mas você conhece por outro nome, urtiga, uma planta que você já tocou, já sentiu arder na pele e provavelmente já decidiu eliminar. A urtiga é uma das plantas mais nutritivas do planeta e um dos segredos mais subestimados para a saúde dos ossos. Ela contém quantidades impressionantes de cálcio, magnésio, silício, boro e vitamina K, todos nutrientes essenciais para a formação e manutenção de ossos fortes. A urtiga contribui para a manutenção do funcionamento normal da glândula tireoide e das glândulas suprarrenais, sendo também adequada durante o período da menopausa. A sua raiz também é considerada capaz de ajudar no combate a algumas condições benignas da próstata. A urtiga contém o composto ativo beta-citosterol. De acordo com um estudo publicado em 2016 na revista Journal of Cancer Science and Therapy, o beta-citosterol tem a capacidade de influenciar as prostaglandinas, substâncias diretamente envolvidas na inflamação da próstata, contribuindo para a redução do fluxo sanguíneo e do tamanho da próstata. Além disso, pesquisadores identificaram que a raiz da urtiga contém o flavonoide rutina, conhecido por sua ação antioxidante, ajudando a proteger as células contra agentes nocivos ao organismo. As sementes, por sua vez, são ricas em gorduras e ácidos graxos livres. Mas o mais interessante é o silício, um mineral que quase ninguém comenta, mas que é fundamental, porque ele ajuda o corpo a incorporar o cálcio nos ossos e melhora a densidade óssea. Estudos modernos mostram que a urtiga pode aumentar a densidade mineral óssea e reduzir a degradação do tecido ósseo. Além disso, ela tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam diretamente na dor articular. Mas existe algo ainda mais interessante sobre a urtiga. Ela não é considerada apenas uma planta medicinal. Ela é considerada uma planta nutritiva. E isso muda tudo. Porque plantas medicinais são usadas por períodos curtos, mas plantas nutritivas podem ser consumidas todos os dias como alimento, nutrindo profundamente o corpo sem efeitos negativos. E a urtiga faz exatamente isso. Você pode consumir em chá, sopas, sucos verdes ou até cápsulas. E aqui vai um detalhe que muita gente não sabe. Quando você cozinha a urtiga, os pelos que causam irritação desaparecem completamente. Agora volte no tempo por um momento.
mais de 2.000 anos atrás. Humanos já utilizavam essa planta para produzir tecidos, não como experimento, mas como parte de um sistema real de sobrevivência. As fibras da urtiga eram resistentes, duráveis, suportavam umidade melhor que muitas fibras vegetais comuns. Pense nisso com calma. Uma planta que você pisaria hoje já vestiu pessoas no passado. E isso não foi um caso isolado. Foi repetido em diferentes regiões ao longo da história. Mas a história fica ainda mais estranha quando chegamos ao Império Romano. Os soldados de Julius Caesar levavam urtiga consigo ao avançar para regiões frias do norte da Europa. E não era para comer, era para bater na própria pele. Eles usavam os ramos da planta para provocar dor de forma intencional, repetidamente. Isso soa absurdo, até você entender o motivo. Os compostos presentes nos pelos da urtiga, como histamina e ácido fórmico, estimulam o sistema nervoso e aumentam a circulação sanguínea, os vasos se dilatam, o corpo aquece, e em temperaturas abaixo de zero, isso podia significar sobreviver. Eles causavam dor para continuar vivos, e esse é o primeiro grande choque. A urtiga não era apenas alimento, era uma ferramenta biológica de sobrevivência, algo que o corpo humano respondia imediatamente, algo que funcionava sem tecnologia, sem máquinas, sem intervenção externa. Na Idade Média, essa planta continuou presente na vida cotidiana, especialmente após o inverno, quando os estoques de comida estavam baixos e o corpo humano estava enfraquecido. A urtiga era uma das primeiras plantas a crescer novamente e uma das primeiras a restaurar o corpo. As pessoas faziam sopas, preparavam chás, consumiam como fonte de recuperação nutricional, não porque era popular, mas porque funcionava, porque o corpo reagia, porque a diferença era visível em poucos dias. E então vieram as guerras. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as cadeias de suprimento colapsaram. O algodão desapareceu, os recursos ficaram escassos e a Europa voltou para a urtiga, não como alternativa, mas como necessidade. Ela foi usada novamente para produzir tecidos militares e novamente como alimento para populações inteiras em crise, uma única planta alimentando pessoas e vestindo soldados ao mesmo tempo. E é aqui que tudo deixa de fazer sentido. Depois de milhares de anos de uso, depois de provar seu valor em tempos de paz e guerra, a urtiga simplesmente desapareceu da vida moderna, não da natureza. Ela ainda está lá, crescendo em todos os lugares, mas desapareceu da sua mente. Você não vê nos mercados, não aprende na escola, não aparece nas listas de superalimentos, restou apenas um rótulo: planta que queima. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas: como uma planta que pode nutrir como alimentos caros, crescer sozinha, se regenerar sem custo e sobreviver onde outras falham, foi reduzida a algo que você destrói sem pensar. Na Europa antiga, a urtiga era parte da rotina alimentar, não como substituto, mas como base em períodos críticos, especialmente após o inverno, quando o corpo humano estava em estado de deficiência nutricional, quando vitaminas estavam escassas, quando energia era limitada, a urtiga surgia primeiro, mais rápido que outras plantas, mais resistente que outras culturas e carregava exatamente aquilo que o corpo precisava naquele momento: minerais, vitaminas, compostos bioativos que restauravam funções básicas. E isso não é apenas tradição. Isso começa a ser confirmado pela ciência moderna, porque quando pesquisadores analisaram a composição da urtiga, eles encontraram algo interessante. Não apenas altos níveis de nutrientes isolados, mas uma combinação de elementos que funcionam juntos: cálcio, magnésio, ferro, vitamina C, vitamina K, flavonoides, clorofila, compostos fenólicos, todos no mesmo pacote, todos interagindo. E isso muda completamente a forma como o corpo absorve esses nutrientes. Porque aqui está um detalhe que a maioria das pessoas nunca ouve: o corpo humano não absorve nutrientes isolados da mesma forma que absorve nutrientes dentro de alimentos naturais. Suplementos podem fornecer números altos, mas não fornecem contexto biológico, enquanto plantas como a urtiga trazem cofatores naturais, enzimas, fibras e compostos que aumentam a biodisponibilidade, ou seja, mais do que você consome realmente chega às células. E isso explica algo curioso.
Muitas pessoas hoje vivem em um estado constante de deficiência leve, mesmo com acesso a alimentos, mesmo com acesso a suplementos, fadiga constante, dificuldade para dormir, ansiedade sem causa clara, cãibras musculares, dores de cabeça, sintomas comuns que parecem normais, mas que muitas vezes estão ligados a deficiências minerais, especialmente magnésio, um mineral que participa de mais de 300 processos no corpo humano. Agora pense nisso com cuidado. Se existe uma planta que cresce espontaneamente, que contém esses minerais em alta concentração, que não precisa de cultivo, que não depende de compra, que poderia teoricamente reduzir esse tipo de deficiência, por que ela não faz parte da dieta moderna? A resposta começa a aparecer quando você olha para como o sistema alimentar evoluiu, porque o objetivo nunca foi apenas nutrir pessoas. O objetivo passou a ser produzir em escala, transportar por longas distâncias e armazenar por longos períodos. E nesse sistema, a variável mais importante não é densidade nutricional. É durabilidade, é aparência, é padronização, é logística. E aqui surge o segundo ponto crítico: a industrialização da agricultura, onde sementes se tornam produtos, onde variedades são selecionadas não apenas por nutrição, mas por rendimento, por resistência ao transporte, por aparência visual, por capacidade de armazenamento. E ao longo desse processo, muitas plantas que não se encaixavam nesses critérios simplesmente foram deixadas de lado, não porque eram inúteis, mas porque não eram convenientes. E a urtiga pertence exatamente a essa categoria. Ela não é uma cultura industrial. Ela é uma planta espontânea. Ela cresce onde quer, quando quer. E isso é um problema em sistemas que exigem controle total, previsibilidade total, padronização total. O que não pode ser controlado não pode ser facilmente integrado. O que não pode ser integrado não recebe investimento. E o que não recebe investimento desaparece da consciência coletiva. E é exatamente aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque apesar de tudo isso, apesar de séculos de esquecimento, apesar da ausência nos sistemas modernos, a urtiga nunca deixou de ser usada completamente. Existem lugares, culturas, comunidades que ainda reconhecem seu valor, que ainda a utilizam não como curiosidade, mas como parte ativa da alimentação e da medicina tradicional. E isso cria um contraste difícil de ignorar, porque de um lado você tem sistemas modernos altamente dependentes de produção contínua, transporte, armazenamento, e do outro lado você tem um recurso que cresce sozinho, que volta todo ano, que não precisa de cadeia de suprimento, que não depende de mercado, e que ainda assim continua alimentando pessoas sem fazer parte do sistema dominante. Durante a Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda, quando cadeias de produção foram interrompidas, quando alimentos ficaram escassos, quando materiais básicos desapareceram, a urtiga voltou a ocupar espaço, foi usada como alimento para populações inteiras e também como matéria-prima. Fibras de urtiga foram utilizadas para substituir algodão na produção de tecidos, inclusive uniformes, não como alternativa inferior, mas como solução viável em um momento onde outras opções não existiam. Se isso já mudou a forma como você vê algo tão simples, se inscreve agora, porque o que vem depois é ainda mais forte. Pensa nisso com cuidado quando tudo que é considerado normal deixa de funcionar. O que resta não é o mais moderno, não é o mais popular, é o mais resiliente. E a urtiga sempre aparece nesse ponto, sempre nesse tipo de cenário, sempre quando o resto não consegue mais sustentar o sistema. Agora compara isso com o que domina hoje. Culturas altamente dependentes de condições específicas, sementes selecionadas, fertilizantes, irrigação controlada, tudo funcionando perfeitamente enquanto o sistema está estável, mas extremamente sensível a qualquer interrupção, qualquer quebra, qualquer falha na cadeia. E aqui está o ponto mais forte até agora. Resiliência não aparece quando tudo está funcionando. Resiliência aparece quando tudo para, e a urtiga pertence a esse grupo de coisas que continuam funcionando mesmo quando o resto não funciona. Mas o mais interessante não é apenas que ela sobrevive, é que ela continua sendo usada em paralelo, silenciosamente, sem atenção global, em cozinhas tradicionais,
em receitas antigas, em práticas locais que nunca foram completamente abandonadas. Em alguns lugares, ela é transformada em sopas densas, em outros em chás, em outros ainda misturada com grãos ou outros vegetais, sempre adaptada, sempre integrada, sempre presente. E isso cria uma segunda camada de contraste, porque enquanto metade do mundo trata essa planta como algo inútil, a outra metade continua tratando como alimento real, não como tendência, não como moda, mas como parte do cotidiano. E isso levanta uma pergunta inevitável. O que essas pessoas estão vendo que o resto não vê mais? Porque não é falta de acesso. A planta cresce em vários continentes, em diferentes climas, em diferentes solos. Ela não está escondida, ela não é rara, ela não exige tecnologia para ser encontrada, e mesmo assim, a forma como ela é percebida muda completamente dependendo de onde você está. E quando a percepção muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, aquilo que é comum em um lugar se torna invisível em outro, mesmo sendo a mesma planta, o mesmo solo, o mesmo mundo. E a urtiga aparece novamente aqui, silenciosamente, sem destaque massivo, sem presença dominante, mas consistente, sempre consistente, como se estivesse esperando ser observada de novo, como se nunca tivesse deixado de cumprir o mesmo papel. E isso leva a uma ideia desconfortável. Talvez o que chamamos de avanço não eliminou essas plantas, apenas mudou o foco. Talvez o que consideramos progresso simplesmente mudou o que escolhemos ver. E aquilo que não se encaixa nesse novo foco não desaparece, apenas deixa de ser reconhecido. E talvez o mais estranho de tudo é que isso nunca deixou de existir, nunca foi realmente perdido. A única coisa que mudou foi o que você aprendeu a ignorar. Porque quando você começa a prestar atenção de novo, você percebe que existem coisas simples, acessíveis, silenciosas, que sempre estiveram ali, funcionando, mesmo quando o resto falha. E agora, a pergunta não é mais se isso funciona. A pergunta é, por que ninguém fala disso desse jeito? E se esse tipo de conhecimento faz sentido para você, se você quer continuar descobrindo coisas que foram deixadas de lado, se inscreve agora no canal Segredos da Natureza, porque o próximo vídeo vai mostrar algo ainda mais difícil de ignorar.